Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. E hoje nós vamos falar sobre a ética no pós-guerra. E aí, para a alegria das meninas, nós vamos tratar hoje aqui sobre uma filósofa, a Hannah Arendt. Só que antes de adentrarmos nesse assunto, eu queria pegar com vocês agora a correção da nossa atividade. Então abre lá, na página 411, e vamos ver como ficam essas questões da atividade que foi passada para ser feita em casa, ok? A primeira questão, ela vai nos mandar a assinalar com V de verdadeiro ou F de falsa, né, as afirmativas que estejam relacionadas à ideia de um filósofo que nós estudamos na aula anterior, o Grotius. Então, nós temos 5 afirmações, tá? E vou passar para vocês aqui, para que a gente não perca tempo, quais são as afirmações verdadeiras e quais são as afirmações falsas. Nós temos as duas primeiras afirmações aqui, que são verdadeiras. Depois nós temos a terceira e a quarta, que são afirmações falsas sobre este filósofo. E nós temos a quinta afirmação, que é verdadeira, tá bom? Então, perdão, é bom que vocês leiam essas afirmações novamente depois dessa correção, tá bom? E tentem relacionar essas afirmações ao que nós estudamos na aula anterior. Questão número 2. Segundo Hugo Grotius, são 3 as causas legítimas para a guerra. Analise cada uma delas e dê uma solução diferente que não seja a guerra para esse problema. Então, a discussão aqui gira em torno de apontar soluções que não sejam soluções relacionadas à guerra. O que é que se pode fazer, levando em consideração, né, as causas legítimas que este filósofo ele aponta para se iniciar uma guerra? E aí vocês, levando em consideração isso, vocês vão tentar dar argumentos que podem levar à resolução de um problema sem que a pessoa precise iniciar uma guerra, ok? Questão número 3, nós temos assim, reúna-se com seus colegas, obviamente nós não podemos se reunir, tá? Então essa é uma atividade individual. Juntos discutam sobre a necessidade da ética dentro da guerra. Após a discussão, elaborem um cartaz apresentando uma das leis estipuladas na Convenção de Genebra, que nós tratamos na aula anterior e que vocês também têm no livro, ok? Citem-na escrevendo quando ela foi estabelecida e construam uma reflexão sobre sua importância e sua relação com a ética e com os direitos humanos. Então você vai lá naquele quadrinho que fala sobre aquelas regras que foram estabelecidas para os períodos de guerra e vocês vão escolher uma delas e vão escrever sobre a importância dela e qual a relação dessa regrinha que você escolheu com a ética e com o direito, com os direitos humanos, tá bom? Essa é uma atividade mais pessoal, certo? Que vocês devem fazer com base nos conhecimentos adquiridos na aula anterior. Se tiverem dúvida, não se esqueçam. Deixe aqui nos comentários que nós vamos estar atentos para ajudar vocês. Vamos lá então para o pós-guerra, refletir acerca daquele período em que as guerras terminam e como é que ficam as pessoas depois desse período. O nosso material didático ele começa nos levando a uma reflexão interessante. Ele começa perguntando se as pessoas elas são realmente livres. Por quê? Ele questiona o seguinte: será que todas as pessoas dentro da guerra elas estavam envolvidas na guerra porque elas decidiram por conta própria, né? Elas aceitaram ou desejaram estar envolvidas em momentos de guerra? Então essa um questionamento interessante de se pensar.
porque entra dentro daquele ponto que nós falamos que os filósofos que nós estudamos anteriormente, eles nos apresentam, sobretudo mostrando quando uma guerra se torna legítima. Bom, a guerra pode se tornar legítima, de acordo com esses filósofos, dentro de alguns requisitos. Mas será que as pessoas que vão à guerra, elas vão por conta própria? Elas estão envolvidas naqueles períodos porque quiseram estar ou não? A filósofa que nós falamos no início, Hannah Arendt, ela na verdade avaliou as ações das pessoas que estavam envolvidas com o regime nazista, e ela de fato acompanhou de perto o julgamento de pessoas que estavam diretamente ligadas a Hitler, né? No pós-guerra. Portanto, ela fala aqui daquilo que de fato ela viu, ela experimentou e de que ela viveu. Olha só, a Hannah Arendt, ela foi uma filósofa, certo? Política, e ela é de origem alemã. Então, uma vez que o regime nazista se passa dentro é um regime que foi estabelecido na Alemanha e que tinha como seu governador maior Hitler, né? Então a Hannah, por ser alemã, ela fala de algo que ela viveu e que ela tenha experimentado e conhecido. As origens religiosas da Hannah, e aqui é muito interessante notar que, embora ela seja alemã, ela tem origens religiosas judaicas. E durante a guerra, ou a Segunda Guerra Mundial, que é exatamente essa que nós estamos falando, essa mesma filósofa, ela precisou se refugiar nos Estados Unidos. Bom, durante o regime nazista, que é o que nós estamos falando, a nacionalidade dessa filósofa ela foi cassada, confiscada, de maneira que ela se tornou uma pessoa apátrida, ou seja, aqui nós temos o A, né, o prefixo A de negação, então ela ficou sem pátria, certo? E somente em 1951, né, depois desse período, foi que ela conseguiu a sua nacionalidade americana. Então veja bem, a Hannah, ela tem um papel fundamental dentro dessa compreensão do pós-guerra, porque ela experimentou, né, o período de guerra e viveu tudo aquilo que está envolvido no pós-guerra. Pensando nesse período de pós-guerra ou de guerra, a Hannah, ela trouxe uma contribuição que diz respeito ao mal, mas não é a qualquer mal, é um mal radical. Segundo essa filósofa, o Estado alemão, né, que é o Estado responsável por esse período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, então nesse Estado alemão houve uma inversão legalizada dos valores e da moral, o que acabava legitimando o crime. O que é que ela está dizendo aqui? O que está sendo dito aqui é que fazer-se o mal a uma pessoa ou a uma raça, como foi no caso aqui da Segunda Guerra Mundial, se tornou algo legalizado pelo Estado alemão. O Estado alemão legalizou, né? E acaba tornando o crime, certo? Algo legal, algo, por assim dizer, bom. Então há uma inversão, perceba, de valores, de padrões éticos, há uma inversão aqui de moralidade, ok? Por quê? Porque a regra que anteriormente era não matar, e perceba que não matar está intimamente relacionado à ética no Decálogo ou nos 10 Mandamentos, lá na Bíblia, que vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, acaba se tornando mate. Então, a regra que era não matar, quando o crime ele é legalizado, ele tem os seus valores mudados, né, transformados,
ele acaba sendo o contrário. Então, nesse regime nazista, aquilo que dizia não mate se tornou o contrário, né? E esse regime nazista, ele acabou sendo responsável pela morte de muitos judeus, somente por causa da raça a qual eles pertenciam. Se há aqui uma compreensão, né, de raças. Veja só, segundo essa filósofa ainda, a origem dos piores atos do ser humano, ou que o ser humano pode cometer, vem do egocentrismo. E aqui é interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque desde o Éden, desde que o homem caiu no pecado, lá em Gênesis capítulo 3, nós acabamos percebendo que há um envolvimento ali de olhar somente para si, né? Na verdade, Adão e Eva esqueceram de Deus e se tornaram o centro de suas vidas. E é o que ele está falando aqui, que os nossos piores atos, aquilo que os seres humanos fazem de pior, tem fundamento no egocentrismo, de olhar somente para si, de se importar somente com você mesmo, de se interessar somente nos seus ganhos, nos seus valores e esquecer do bem para com o próximo. Em vez de pensar na sociedade como um todo, né? As pessoas olhando somente para si ou se colocando no centro, elas buscam vantagem em tudo. Você já parou para perceber isso? Que as pessoas elas não querem perder nada, elas querem sempre ganhar e às vezes elas ganham em cima de outras pessoas, cobrando valores injustos, tentando ganhar em desconto e vantagem em cima de tudo, né? Prejudicando as outras pessoas, fazendo coisas injustas. Então as pessoas elas praticam atos ruins pensando no bem para si próprio. Isso é algo ruim que prejudica uma sociedade. Quer saber de um exemplo bem prático? Nesse período de pandemia, o governo ele acabou liberando uma verba, que é dinheiro da própria sociedade, para aplicar em um benefício, né, emergencial. Mas é triste e vergonhoso ver quantas pessoas fizeram uso desse benefício mesmo sem ter motivos, mesmo tendo seu ganho e ganhando muito bem. Elas solicitaram esse auxílio. Por quê? Porque elas não estão pensando nas outras pessoas, só estão pensando nos seus próprios ganhos. Pessoas que fazem parte do serviço público, pessoas que fazem parte de serviços privados, jogadores e dirigentes de futebol. Então, nas últimas semanas, foi o que nós vimos nos jornais. Pessoas que mesmo tendo condições de vida e de boa vida, fizeram uso desse benefício. Segundo a Hannah, onde é que está o fundamento disso? Egocentrismo. Pensar somente em si mesmo. Pensar somente nos seus próprios ganhos. Em ganhar vantagem em todas as coisas. O mal, portanto, estava ligado ao seguinte fenômeno. Olhando agora para o pós-guerra aqui no regime nazista. Tornar o homem supérfluo. Qual era a intenção do regime nazista nos campos de concentração? Era convencer os prisioneiros e as pessoas de que eles eram pessoas inferiores, sem valores algum, antes de serem mortos. Ou seja, eles destruíam totalmente a dignidade do ser humano ou das vítimas, né, antes de levá-la à própria morte. Significa que eles matavam as pessoas antes mesmo de apontar uma arma para elas. Eles destruíam a dignidade da pessoa. Eles tornavam a pessoa um nada para justificar, portanto, o que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estavam querendo dizer com isso que eles estavam fazendo um favor para a sociedade e para a própria pessoa. Por quê? Porque ela não tinha dignidade alguma, segundo eles, né? Então, fazendo isso,
eles acabavam tornando o homem supérfluo e justificando com isso a maldade que era praticada na guerra. Então, o mal radical é o aniquilamento da ideia de sujeito, de gente, de pessoa, de ser humano. E, na verdade, quem é que estava não sendo humano aqui nesse contexto nazista? Na verdade, aqueles que haviam perdido as suas dignidades eram aqueles que estavam fazendo esses horrores, agindo de maneira maldosa e legalizando a maldade para destruir as pessoas. E como é que isso acontecia, gente? Como é que isso acontecia dentro do regime nazista? As pessoas perdiam seus nomes, os nomes delas eram retirados, eram separados das famílias, crianças, pessoas casadas, né? Cada uma ia para um campo de concentração. Sua identidade como pessoa, como ser humano, também era totalmente destruídas. Elas eram conhecidas por números ou símbolos em vez de seus nomes ou de suas qualidades, certo? E isso acabava por desconstruir a dignidade desses indivíduos, né? Distantes da família, sem nomes, distante da sua pátria, sem identidade própria, sendo identificado por coisas, por símbolos ou objetos, as pessoas acabavam tendo a sua autoestima destruída, sua dignidade destruída, e o regime acabava justificando seus atos maus por meio desse fato. Então, dentro dessa concepção, a Hannah Arendt, ela também vai falar sobre o conceito de banalidade do mal, ou seja, o que significa o termo banalidade do mal. O termo banalidade do mal foi utilizado pela filósofa para designar justamente essa falta de profundidade em relação à maldade que era cometida no regime nazista. Ou seja, as pessoas acabavam tentando justificar a sua maldade e tornando o mal algo banal e sem importância por meio dessa postura. Que postura? De mostrar ou tentar mostrar que a outra pessoa era indigna da vida, ou mesmo de dizer que fazia algo ou aquelas maldades porque era obrigado a fazer, porque era imposto a elas como funcionário do governo ou do regime nazista. Eles acabavam banalizando, tornando o mal algo sem importância ou justificável, e por meio disso eles acabavam tentando justificar aquilo que eles estavam fazendo com os judeus no regime nazista e nos campos de concentração. Um outro conceito que a Hannah Arendt vai pensar sobre a ética no pós-guerra é o da responsabilidade com o mundo. Olha só, a intenção dela em pensar a respeito disso era fazer uma análise das motivações que levaram essas pessoas a realizar tamanhos atos criminosos. Ela vai dizer, ou seja, para a filósofa, o que acontece no regime nazista, ou com as pessoas que serviram ao governo nazista, foi apenas um exemplo que havia ocorrido com inúmeros outros membros do governo de Hitler, que foram administrados por eles e que agiram inconscientemente. Eles não agiram de maneira consciente com aquilo que estavam fazendo. Eles não refletiram acerca do que estavam fazendo. Eles não discerniram acerca do que estavam fazendo. E aí ela vai olhar para esse fato na guerra, de pessoas que fizeram aquilo que os outros mandaram sem um pingo de reflexão e cometeram atos terríveis. Então, olhando para isso, ela vai chamar a nossa atenção para a responsabilidade com o mundo. E ela vai dizer que a nossa responsabilidade parte de uma reflexão dos nossos atos, de uma consciência daquilo que nós fazemos, né? De uma reflexão daquilo que nós pensamos e agimos. Daí a importância de quando nós vamos agir, pensar e tomar alguma decisão, nós refletirmos a respeito disso e não fazer aquilo porque todo mundo está fazendo, porque uma pessoa está mandando,
porque uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa conhecida na sociedade está mandando. Como, por exemplo, cantores, atores, que por vezes lançam modas. Será que nós não abraçamos essas modas sem reflexão? Bom, eu estou usando aqui um exemplo básico e simples para expressar aonde os nossos atos impensados podem nos levar. Então, Hannah Arendt apontou a necessidade de se observar o quanto as pessoas vivem alienadas, no sentido de não pensarem a respeito da realidade e o que isso pode levar as pessoas ou causar à sociedade de ruim. Ou seja, esses atos impensáveis podem ser atos ruins para a sociedade, podem ser atos prejudiciais para uma sociedade. E a Hannah, ela vai chamar a nossa atenção para essa responsabilidade dentro dos nossos atos, pensando em uma postura ética e moral. Pessoal, é isso, a nossa aula de hoje, ela se encerra aqui. Eu deixo para vocês aí a atividade que se encontra na página de número 417. Vocês devem fazer em casa como sempre mandamos e nós corrigimos na próxima aula. Obrigado, gente, pela atenção de vocês e até lá.